Olá, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Lara e hoje a gente vai conversar sobre o livro Um Homem Chamado Ov. Eu acabei de terminar esse livro e eu preciso falar sobre ele. Ai, gente, esse livro é tão lindo, mas tão lindo. Eu chorei em várias partes e chorei principalmente no final. Eu tô até emocionada até agora, mas enfim. Gente, eu vou dar um resuminho aqui da história e depois eu vou falar os pontos que eu gostaria de falar. Então, a história conta a vida de um homem chamado Ov e todos os aspectos da vida dele, né? Basicamente o livro começa de um ponto onde a gente vai sendo apresentado ao Ov, que já é um senhor, tá com 59 anos e acabou de perder o emprego, de ser afastado do emprego e ter que se virar com essa nova vida sozinho em casa. Ao longo dos primeiros capítulos a gente vai descobrindo que a esposa dele já faleceu. No primeiro capítulo não deixa isso muito claro, mas depois vai explicando pra gente tudo sobre a vida dele. A gente descobre que a esposa dele faleceu já e que eles passaram por muita coisa na vida. O livro vai dando flashbacks, voltando no tempo, contando sobre como ele era na juventude, na infância, na adolescência e na vida adulta, e até chegar aonde ele tá, mas isso vai sendo intercalado aí, não é tudo contado cronologicamente, sabe? Então a gente vai descobrindo aos poucos que o Ov é a pessoa maravilhosa que ele é. Ai, gente, Tá, a gente é apresentado ao Ov com ele tentando comprar um computador, um tablet, alguma coisa assim numa loja, e ali já começa brigando e xingando o cara. Você vê que ele é uma pessoa meio estressada e que gosta das coisas de uma forma específica e tal. E ao longo do livro todo você vai conhecendo esse homem metódico que acredita na lealdade, acredita numa forma certa de viver a vida e fazer as coisas, e bem pouco comunicativo, e que descobriu um amor, assim, pela esposa dele e batalhou pra ficar com ela e cuidou dela durante a vida toda, que teve pouquíssimos amigos, e depois que o livro começa e que a gente vê que ele tá... O ponto principal que eu acho, né, no livro, ele tá quase que o livro todo tentando se matar, porque ele não sabe viver sem a esposa, ele acha que a vida não tem mais sentido, e aí muda uma família pro lado da casa dele, pra frente, não lembro bem, muda uma família, uma moça com duas menininhas, uma de 3 e uma de 7 anos, se eu não me engano, o marido, né? E aí eles já começam meio que com o pé esquerdo com o Ov, porque o marido tá tentando fazer alguma coisa com o reboque e ele acaba batendo na placa do Ov. E uma coisa é que não, pelas leis do Ov, não se pode andar de carro dentro ali onde ficam as casas, né? Você tem que parar o seu carro no estacionamento que tem e só caminhar ali por entre as casas onde ele mora. E ele briga muito com isso, com as pessoas que querem invadir ali de carro e tudo mais. Mas aí, ele meio que não consegue se matar no primeiro dia que ele resolve se matar, porque ele precisa ajudar esse cara com esse reboque. Daí, no dia seguinte, ele não consegue se matar de novo, porque ele precisa ajudar esse cara com uma janela que ele tá tentando abrir, e ele cai da janela, e o Ov precisa levar ele pro hospital. Daí no terceiro dia ele não consegue se matar porque ele precisa salvar um gato que uma mulher babaca com um cachorro tá tentando matar, porque ela não gosta de gatos. Enfim, cada dia ele vai tentar se matar de uma forma diferente e vão acontecendo coisas com as quais deixa ele irritado, e aí ele desiste de se matar naquele dia porque ele se irritou e precisa fazer outra coisa. A relação dele com a mulher, essa mulher que se mudou pra frente da casa dele, ela tá grávida. Ela é israelita, se eu não me engano. Eu não tenho certeza da pronúncia, mas eu acho que ela se chama Parvani, alguma coisa assim. E ela nos primeiros momentos que ela encontra o Ov,
nos primeiros momentos que ela encontra o Ov, eles já se gostam de cara. Da forma dele, tipo, ele fala pra ela que ela não é uma completa idiota, e isso já é uma super linguagem de amor pra ele. Então, eles começam uma amizade. Da parte dela, pelo menos, ela acha que é uma amizade, e ele, tipo, tolera as pessoas. Mas ela lembra muito a esposa dele, que é a Sonja. E é difícil gravar esse vídeo. Ela é forte, impetuosa, tipo, meio que ela manda nele, sabe? Tipo, ai, ó, você precisa fazer isso e ponto, acabou. Então, os dois têm algumas discussões, porque os dois têm essa coisa forte de ser, né? E não quer baixar a cabeça um pro outro. Mas ele acaba fazendo as coisas que ela manda. E daí eles começam a acontecer algumas coisas juntos, tipo, esse negócio dele ter que levar o marido dela pro hospital, porque ele quebrou, se eu não me engano, ele quebra a perna quando ele cai. E aí o Ov fica com as menininhas no hospital enquanto a mulher tá com um cara dentro da sala e tudo mais. E ele arruma uma confusão com o palhaço, ele bate no palhaço e a menininha conta pra todo mundo, ele é expulso do hospital. Enfim, daí eles ficam nessa, né? O Ov acaba tendo que ajudar eles e tudo mais. E aí tem essa primeira interação. Depois a gente vai sendo apresentado a outros personagens também, além dessa família. Com essa família ele vai ter que fazer várias coisas. Ele vai ensinar a Parvani a dirigir, e essa cena é muito sensacional, porque ela começa a chorar, ela tá grávida, os hormônios bagunçadíssimos, e ele é bem grosso, então ele é escroto com ela, e ela começa a chorar, e um carro de trás tá buzinando, e aí ele vê que aquele carro tá sendo mais babaca do que ele ainda. Ele sai do carro e imprensa o cara forte e tatuado do carro de trás no carro, e fala pra ele que se ele não para de buzinar, que nunca mais ele vai conseguir buzinar na vida dele, ou alguma coisa assim. E aí ele volta pro carro e ela respira, e ele consegue ensinar ela a dirigir, o que é bem fofo. Eu não vou contar muito na ordem, gente, porque eu não sou boa de memória, mas eu vou contar dos personagens que eu acho importante ser falado. A mulher dele é o caso principal, ela permeia toda a história, e a gente vai conhecendo sobre a vida deles. Então eu vou contar basicamente o que eu lembro todo da história dela, e depois eu vou indo em cada personagem. Com essa família, vou só finalizar dessa família com eles. Ele tem essa relação especial com a Parvani. Com as filhinhas dela, ele acaba virando tipo um avô para as filhinhas dela. E o marido dela, ele acha um idiota, mas assim, né? Eles vão convivendo, ele aprende a lidar com o rapaz. O Ov tem uma coisa muito particular, que é uma relação com o carro. Ele acha que você consegue conhecer a pessoa a partir do carro que a pessoa dirige. E ele dirige um carro chamado Saab, eu não conheço. Se eu não me engano, gente, o livro é sueco. Então, algumas referências, principalmente em relação a carro, eu não conheço. E aí ele dirige esse Saab. O melhor amigo dele, durante um período da vida, dirige um Volvo, e daí ele respeita o cara, até que o cara compra uma BMW e eles viram inimigos mortais. Tem toda uma explicação que eu ainda vou chegar lá, mas tá. E esse rapaz, o marido da Parvani, dirige um carro que eu não vou lembrar agora qual, eu acho que é um Audi, sei lá, que o Ov, tipo, despreza, sabe? Tipo, que homem dirige um carro desse? E ele já acha o cara um idiota e tudo mais. Mas eles vivem ali nesse morde-a-sopra aí, e tipo, o Ov é grosso, mas eles levam, tipo, na brincadeira, sabe, tudo mais, então é uma relação tranquila. Daí, a esposa dele e ele se conheceram um dia, tipo, o Ov foi criado por um pai que não tinha mais a mãe, e nessa história me surpreendeu bastante, porque o pai dele, quando perdeu a esposa, não virou, sabe, geralmente a gente lê nas histórias um alcoólatra que batia no filho, ou abusava e tudo mais. Não, continuou sendo um ótimo pai, cuidou do menino até onde ele pôde, porque ele falece num acidente e tudo mais, mas cuidou do filho, ensinou os princípios que ele achava importantes pro filho, e tudo, sabe? O Ov
tipo, idolatra o pai dele, é uma pessoa de respeito, que trabalhou a vida toda, sabe? Conseguiu as coisas por si próprio e tal. Então, tipo, você vê a base do Ov, como ele foi forjado, sabe? Tanto que ele vai trabalhar no lugar do pai dele, quando o pai dele falece, porque o pai dele recebeu o salário todo, porque ele recebia adiantado, e morreu no meio do mês, mais ou menos. Então o Ov vai tentar devolver o resto do salário, o que para as pessoas não faz sentido nenhum. Mas aí o cara, dono do lugar onde o pai dele trabalhava, que é uma empresa de trem, se eu não me engano, vê que não vai conseguir não vai conseguir convencer o Ov de não devolver o dinheiro. E aí ele convida o Ov pra trabalhar lá o restinho do mês pra ele poder continuar com a grana. Ele aceita, começa a trabalhar e aí ele vê que aquilo é uma coisa boa e acaba largando a escola e vai trabalhar no trem. Um cara pega no pé dele nessa negócio do trem e ele acaba sendo demitido, culpado de roubo, mas o cara sabe que ele não roubou nada, sabe? Então, tipo, você vê que a culpa não foi do Ov, todo mundo vê, mas, enfim, ele não entrega o cara que realmente roubou. Então ele acaba sendo demitido e ele consegue na mesma hora, no mesmo segundo, um outro serviço também por essa empresa, mas um outro departamento, porque o cara sabe que é uma injustiça mandar ele embora. Então ele consegue outro serviço nessa mesma empresa, só que na parte de limpeza lá dos trens. E aí, num dia desse, saindo do serviço, ele vê essa moça e ele senta do lado dela e vai 2 horas e meia no sentido contrário da casa dele só pra poder ficar sentado perto dela. E ele faz isso durante uns 3 meses, mais ou menos. E até que eles conversam, ele conta pra ela que onde ele trabalha, porque até então ele falava que ele era do exército, se eu não me engano, tipo, servia, né? E ele não conseguiu servir porque o exército falou que ele tinha um problema de coração e que ele não podia servir. Que ele tinha um problema, e não podia servir. E aí ele continua nesse trabalho de limpeza, mas aí conta pra ela, ela aceita, tipo, ela perdoa por ele ter mentido e tudo mais, e eles começam a se relacionar. Eles casam, tipo, ela é o amor da vida dele e ela é o oposto dele. Ela é falante, ela é solar, sabe? Ela encanta as pessoas, ela quer ser professora e, tipo, ela quer mudar a vida de todo mundo. Então, eles realmente se completam, ela dá cor pra vida preta e branca dele, sabe? E eles se casam, ele conhece o pai dela, que depois também falece e tudo mais. Eles vão morar juntos, nessa casinha que eles moram juntos, que é a casa que o Ov vive até hoje. Eles têm um casal de vizinhos que se mudou mais ou menos na mesma época, que é a Anitta e o Rune, que é o melhor amigo dele nesse tempo aí, até que ele troca de carro. Mais ou menos na mesma época, as duas mulheres ficam grávidas. O Ov e a esposa vão fazer uma viagem para a Espanha e na volta dessa viagem, o ônibus que eles estão sofre um acidente. Daí a esposa dele perde o bebê no acidente e também fica paraplégica, se eu não me engano. É de doer muito o coração a forma como que ele fica, mas ela dá força para os dois se reerguerem depois de perderem o bebê. E também dela perder os movimentos da perna e tudo mais. O Ov fica brigando com o governo durante anos para tentar achar um culpado, achar alguém que ressarça eles pela perda, que, claro, nunca vai ser ressarcida. E ela vai dar aula, ainda assim, ele também briga para que façam uma rampa na escola onde ela trabalha para a cadeira de rodas dela, ninguém nunca faz, então ele vai lá e constrói com as próprias mãos. E um tempo depois do acidente, eles descobrem que ela tem câncer. Eu não me lembro agora, eu acho que é um câncer de mama, mas não tenho certeza. E o câncer vai debilitando ela cada vez mais. E o Ov vai se dedicando a ela cada vez mais, obviamente. Ela pede pra ele mudar o quarto deles pra parte de baixo da casa, né? Pra ele não precisar subir com ela no colo todos os dias. E ele se nega, ele vai voltar pro quarto deles com ela no colo todas as noites. Ele leva e busca ela na escola todos os dias enquanto ela pode dar aula. Até que ela para de dar aula completamente, porque ela tá muito debilitada. Mas ela escreve cartas à mão para todos os alunos dela.
Ela dá aula de literatura. E ela escreve cartas à mão para todos os alunos dela, dizendo que eles podem procurar ela para conversar quando eles quiserem, quando eles precisarem. E todos os alunos vão procurar ela para conversar. E tem dia que a casa tá lotada de aluno conversando com ela e ele tem que sair de casa porque ele não gosta de conversar e tudo mais. Mas pra ele tá tudo bem, sabe? Tipo, nada do que ela fazia incomodava ele, sabe? Até que ela falece e o Ov se vê sozinho no mundo. A única pessoa que entendia ele de verdade morreu. E os dias dele já não tem mais sentido. O serviço dele afasta ele, e aí que a vida perde ainda mais sentido pra ele, porque pra ele as pessoas tinham que ter uma ocupação, e agora ele não tinha ocupação nenhuma, ele ficava em casa e tal, e sem a única pessoa no mundo que entendia ele, que era a esposa. Então ele, durante o livro todo, ele vai visitar a lápide dela e ele conversa com ela, e tipo, tanto que no início você não sabe se ela tá viva ou morta por conta disso, porque ele tá conversando com ela, e o autor fala que ela não responde, mas não fala porque ela não responde a princípio. Depois, obviamente, a gente vai descobrindo, não demora muito pra descobrir. Mas é porque ele tá lá conversando com a lápide dela e ele faz isso ao longo de todo o livro. Esse casal de vizinhos que engravidam ao mesmo tempo que a esposa dele e ele, eles chegam a ter o bebê deles, é um menino e tudo mais, mas que o casal não é conectado com essa criança, não da forma que eles acharam que seria, e quando o menino faz 18 anos ele vai embora para os Estados Unidos e nunca mais volta. E os pais dele ficam lá, e isso é uma coisa interessante, porque aí conta um pouco sobre o pai do garoto, que é esse Rooney, amigo do Ov. Ele e o Ov foram trocando de carro, mas dentro dessas mesmas marcas do Saab e do Volvo. Até quando, se eu não me engano, quando esse menino vai embora de casa, que é onde o Rooney meio que desiste da vida, porque ele não conseguiu ser um bom pai. Então ele vai e troca o carro dele por uma BMW. Tipo, tem toda uma simbologia nesse negócio dos carros, sabe? E você acaba percebendo que a simbologia impressa nessa troca de carros desse Rooney é muito esse desistir da vida, sabe? E a gente também vai conhecendo um pouquinho sobre ele e a esposa ao longo do livro. Ele, nesse momento, ele tá com, se eu não me engano, Alzheimer. E a esposa dele que cuida dele, e o governo quer tomar ele da esposa e colocar ele num asilo porque acha que ela não tem como cuidar dele mais. E aí, ao longo de muitas partes do livro, ela vai falando isso com o Ov, tipo, sempre que eles se encontram, e o Ov fala, não se preocupa não, porque vai demorar muito, você pode entrar com recurso, eles não vão tirar ele de você tão cedo, que não sei o que, beleza. E aí, em algum momento do livro, a gente descobre que ela já tá há 2 anos batalhando com isso, e ela não contou pro Ov e pra Sonja, porque a Sonja ainda tava viva, porque eles já tinham um problema demais, e o Ov fica transtornado com isso, tipo, como um amigo não pode te contar uma coisa porque acha que você já tem problemas demais, sabe? E ele fica muito chateado com isso. E aí, tipo, como já passou 2 anos, eles já vão mesmo pegar esse cara, sabe? Já vão tirar o Rooney de casa e levar ele pra um asilo. Então ele bola um plano lá com todos os vizinhos e tudo mais, e consegue fazer com que ele fique, não seja levado. Eu não vou entrar no detalhe do plano aqui, porque acontecem muitas coisas, mas se vocês lerem o livro, vocês vão ver, é uma parte bem legal e bem emocionante também, porque todo mundo se une pra ajudar o Rooney e a Anita. A Anita é uma senhora também fofa que cuida do marido dela e tinha uma amizade belíssima com a Sonja, e é muito triste também porque perdeu essa melhor amiga. E o Rooney e o Ov brigam durante várias partes do livro ali. Antes eles eram muito amigos, assim, numa forma que o Ov poderia ser amigo de alguém. O Rooney é muito parecido com ele, pelo que conta no livro, assim, de ser muito calado, de ter uma forma certa de acreditar que a vida deveria ser. Então, a amizade dos dois basicamente é sentarem juntos e ficarem quietos, ou então consertarem coisas na casa, enfim. E
ao longo do livro também a gente vai vendo vários momentos em que eles estavam brigados e por alguma coisa que aconteceu ali no bairro dele eles tiveram que se unir. E aí entra um terceiro personagem, que essa parte pra mim... Ai, foi assim... triste. Triste, mas feliz. Esse terceiro personagem... Terceiro não, né? Nem sei mais quantos personagens eu já falei. Enfim, esse personagem é o Jimmy. É um rapaz que tem obesidade, que mora na casa do lado do Ov. E aí, ao longo da história, você vê ele entrar ali na casa do Ov, conversar com o Ov aleatoriamente, como se eles fossem velhos conhecidos e tudo mais, mas sem muita explicação. Esse Jimmy também fala... É ele quem conta pro Ov que já tem 2 anos que a Anitta tá batalhando com esse negócio do Rooney de não ser levado pra um asilo e tudo mais. E aí você fica se questionando como que ele sabe de tudo isso, por que ela contou pra ele, né? Daí, num dos capítulos, a gente vê o Rooney e o Ov estão numa dessas brigas aí de... As brigas deles são relacionadas às coisas do condomínio onde eles moram. O Ov era o presidente da associação lá dos moradores. E o Rooney era o vice dele. E aí, por essas brigas, o Rooney tomou o poder e virou presidente, enfim. E aí o Ov nunca mais apareceu lá nas reuniões, enfim. Tem uma hora que eles estão numa dessas brigas por alguma coisa sobre isso. Só que aí muda uma família pro lado da casa do Ov. Uma mãe, um filho de 9 anos, mais ou menos, e um cara. E aí a Sonja e a Anitta viram amigas dessa moça e elas começam a conhecer a família e ver que a mãe e o filho... É mãe e filho, mas o cara é um namorado da mãe, que ela já não tava mais com o pai da criança, é um namorado da mãe, que a mãe fala que tá com ele porque ele ajudou muito eles, né? Ele salvou eles de alguma forma e tal. Só que aí eles começam a ouvir muitos gritos, muitos barulhos estranhos na casa. A mulher aparece para tomar café com as meninas com um corpo roxo e fala que bateu em algum lugar. Tipo, bem essas histórias que a gente já conhece muito bem. E aí tem um dia que os gritos estão demais, que a criança tá gritando: para de bater na minha mãe, para de bater na minha mãe. E aí o Ov e o Rooney saem na varanda da casa deles, olham um pro outro, voltam pra dentro de casa, pegam alguma coisa que eu não lembro o que é agora e saem de novo. E vão lá e batem no cara e mandam ele embora do condomínio. E dão de presente, porque a casa é alugada, e eles se unem e dão de presente pra mãe e pra essa criança a casa. E essa criança cresce lá junto com eles. E a gente descobre que é o Jimmy. A gente descobre que é o Jimmy e que ele passou a vida ali do lado desses 2 homens e que ele ia todos os dias tomar café com a Anitta, ele e a mãe dele. Então faz todo sentido que ele saiba das coisas que tá acontecendo, né? Ele cresceu ali e ele tá sempre com a Anitta. Se eu não me engano, ele já não tem mais a mãe também. Mas meio que os vizinhos continuam cuidando dele. É meio que uma grande família que mora ali, apesar do Ov não aceitar isso. E dele achar que já não pertence mais àquele lugar sem a Sonja e achar que tá sozinho e tal. Mas ao longo do livro a gente vai vendo que ele não tá sozinho, sabe? O que é muito lindo. Aí, tá. Essa foi meio que a história do Jimmy aí no meio dessa bagunça da vida do Ov. E a partir de um certo momento do livro ele começa a ficar muito presente ali, porque eles meio que começam realmente a se unir, a virar uma grande família, sabe? Então ele tá presente nas coisas que eles estão fazendo e tudo mais. E aí o Ov conhece mais um garoto que, na primeira vez que ele e o Ov se esbarraram, ele tava pegando uma bicicleta no bicicletário. O Ov achou que ele tava roubando, ele falou que não, que ia consertar, que era da menina que ele queria namorar e tudo mais. E o Ov, sem paciência nenhuma pra ele e tal, beleza. Daí a segunda vez que eles se encontram, ele bate na porta da casa do Ov. Ele tá trabalhando de carteiro, vai entregar umas cartas pro Ov e tudo mais. Aí o Ov pergunta sobre a bicicleta, ele fala que vai levar pra consertar, mas que ele não sabe consertar, tipo, essa conversa. Aí o Ov se dispõe, da forma bem bruta dele, a ajudar ele a consertar a bicicleta. O menino não tem um carro, pensa em comprar um carro francês que o Ov acha um absurdo, então o Ov também vai levar a bicicleta pra ele no segundo serviço que ele tem, que é num café.
Daí, nesse dia que ele tá ensinando a Parvani a dirigir, ele vai com ela até esse café, levando a bicicleta. Chega lá, ele entra no café e tudo mais, e fala pro menino que tinha trago a bicicleta pra ajudar ele a arrumar. A Parvani já fica, ai, que lindo, óbvio, porque ela não sabia até agora, né, da amizade deles. E aí o menino pergunta, quem é você e tal. Ela fala, eu sou Parvani, amiga do Ovi. E ele, eu também sou amigo do Ovi. Tipo, o Ovi não considera ninguém amigo, mas todo mundo considera ele amigo. Então, tá. Aí ele tá nesse café e ele pede um café coado. E o menino fala que não sabe fazer. Ele entra atrás do balcão, faz o café coado dele. E daí vem o menino que é o gerente do lugar. O menino tá de maquiagem e tudo mais. Tinha saído pra dançar na noite anterior. E o Ovi começa a fazer várias perguntas pra ele, bem discretas. Pergunta pra ele se ele tá usando maquiagem. E a Parvani o tempo todo, Ovi, você não pode perguntar essas coisas e tal. Pergunta se o menino é viado. E aí a Parvani também, tipo, você não pode perguntar desse jeito, Ovi. Você tem que perguntar se ele é da comunidade LGBT, que não sei o que. E o Ovi, tipo, continua perguntando e o menino responde de boa pra ele, sabe? Responde que e que tinha saído pra dançar e tudo mais. E a Parvani dá um lencinho pra ele conseguir tirar o resto da maquiagem e tal. O Ovi, nesse mesmo dia, conhece também o pai desse garoto que é o dono do café e tá tentando consertar o aquecedor do lugar. Daí o Ovi tá com um gato. Ah, eu ainda não contei do gato. Enfim, ele tá com um gato. E aí o cara manda ele tirar o gato. Aí ele fala, se eu consertar seu aquecedor, você vai deixar meu gato ficar. Vai deixar o gato ficar. Daí ele conserta e o cara tem que deixar o gato ficar. Aí eles saem, né? Ele e o garoto que ele tá ajudando a consertar a bicicleta vão pro estacionamento, consertam a bicicleta. E antes deles voltarem, o menino pede a ele que não conte pro pai do gerente do café que o menino é homossexual. Daí ele fala que ele já não ia contar mesmo, que ele não tem nada a ver com a vida dos outros. E aí ele volta pro café, pega a Parvani e eles vão embora. Um tempinho depois, esses dois garotos aparecem na porta do Ovi porque o menino resolveu contar pro pai que era homossexual. O pai dele expulsou ele de casa, como muitas histórias que a gente já viu. E aí eles pensam, onde a gente vai dormir? Na casa do Ovi. E aí eles vão dormir na casa... o amigo vai deixar esse outro na casa do Ovi. Porque um deles mora ali perto do Ovi, né? Que é esse menino. Só que a mãe dele tá com um namorado lá, então ele não pode deixar o amigo dormir lá. Ele leva o amigo pra dormir na casa do Ovi. O Ovi nesse dia tá tentando se matar, tá tentando dar um tiro na cabeça. Ele tá só de cueca com uma arma na mão. Ele quase mata de susto os garotos. É uma cena engraçada, apesar de sinistra, mas ele acaba deixando o menino dormir ali. O que ele vai fazer, sabe? O pai do menino expulsou o menino não tem onde ficar, vai ficar ali com ele. E na manhã seguinte ele sai pra fazer uma ronda, que todos os dias ele sai pra fazer uma ronda no quarteirão ali e tal. E o menino pergunta se pode ir junto. Ele fala que o país é livre, o menino resolve ir. E aí o Jimmy aparece. O Jimmy e o menino se olham de uma forma especial. E o Jimmy pergunta se também pode ir junto, que ele tá tentando perder peso e tudo mais. Aí sai todo mundo meio que pra passear junto ali, dando uma ronda pelo quarteirão. Nesse meio tempo eles vão conversando e tal. E aí, se eu não me engano, é nessa que o Jimmy conta pro Ovi sobre o Rune. Eu acho que mas não tenho certeza. Enfim, nesse dia o Jimmy conhece esse rapaz, que eu não tô lembrando o nome agora. Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. O nome do garoto que precisa de ajuda pra consertar a bicicleta pra poder conquistar a menina é Adrian. E do amigo dele, que vai morar por um tempinho com o Ovi, Mirsad, não sei como pronuncia, gente. Mas ele e o Jimmy acabam ficando juntos. Inclusive, eles adotam uma garotinha. Eles se casam, adotam uma garotinha e vão morar juntos. E o Ovi conversa com o pai do Mirsad, volta na cafeteria, conversa com o pai dele. E de alguma forma convence o pai dele a conversar com ele de novo. E os dois fazem as pazes, sabe? E aí depois disso que tem o casamento dele com o Jimmy, e eles adotam essa menininha. E acaba que todo mundo começa a viver bastante feliz dentro do feliz do dia a dia que a gente pode viver, né? E basicamente é isso.
Aí, deixa eu ver se faltou alguém para eu contar. Então, eu contei sobre o Jimmy e o Mirsad, contei sobre o Patrick, é o nome do marido da Parvane. Contei sobre o Adrian. O gato. Tem uma mulher babaca que é namorada de um dos moradores de onde o Ov mora. E ela tem um cachorrinho e eles ficam atacando esse gato. É um gato de rua, mas a Sonja gostava muito de gato, então o Ov meio que toma conta dele sem dizer que toma conta dele, mas sem deixar ele morar em casa. A partir de um dia que ele encontra esse gato muito machucado, congelado na porta da casa dele, porque essa mulher bateu no gato e tudo mais, ele leva o gato pra morar com ele, né? Então, a primeira amizade que ele faz aí em todo esse contexto da história depois da Sonja é esse gato. E depois o resto do pessoal vem vindo, sabe? Mas primeiro mesmo é esse gato. E o gato fica com ele durante toda a história. Tipo, todos os lugares que ele vai, o gato vai junto, no carro, tudo. Pro hospital, todas as vezes que ele precisa ir pro hospital, o gato vai. Tipo, o gato tá o tempo todo na história. E o gato também é uma representação muito forte da Sonja, do que ela gostava e de como ele gostava, de como ela gostaria que ele agisse com as coisas. Então, é maravilhoso. Tá, então eu falei do Ov, da Sonja, do Rune, da Anitta, falei do Jimmy, do esposo dele, falei do Adrian, falei do gato. Aí essa mulher, gente, que era má lá, que tentou bater no gato e tudo mais, ela morava com um rapaz do condomínio do Ov, que depois que eles se separam, em algum momento esse rapaz aparece na história e ele é gente boa, ele é muito gente boa. E ele ajuda no fato de conseguirem não deixar o governo levar o Rune de casa. E ele acaba também entrando aí pra essa grande família da galera que mora ali perto. E tem uma jornalista que quer entrevistar o Ov, porque em um dos dias que o Ov vai tentar se matar, ele salva um cara. Tipo, ele vai se jogar na frente de um trem. Só que uns segundos antes dele conseguir se jogar, um cara cai. Então ele pula, cata o cara, pro cara não ser atropelado. O cara tá passando mal, sabe? Tendo um ataque. Ele consegue catar o cara, chama uma ambulância, o cara é levado pro hospital. Daí, essa mulher quer entrevistar ele de qualquer jeito, sabe? A qualquer custo e tudo mais. E aí ela também acaba entrando pra essa família aí, porque ela conhece esse rapaz no dia que eles estão salvando o Rune. E eles acabam ficando juntos. E ela consegue a entrevista com o Ov e também entrega pra ele uma carta. Essa carta é escrita pelo cara que ele salvou. É uma carta breve que agradece e tudo mais. E mostra e ele mandou junto uma foto dos motivos pelo quais ele é grato pelo que o Ov salvou ele e outras pessoas que eram gratas pelo mesmo motivo. E aí é uma foto da família dele, se não me engano, 3 crianças e a mulher. E o Ov prega essa foto na geladeira, junto com o desenho das menininhas da Parvane. Por enquanto é junto com isso. E aí no final as meninas vão ter feito mais vários outros desenhos pra ele. Ele vai pregando tudo nessa geladeira. Inclusive um que tá escrito para o vovô Ov. E é muito fofo. Enfim. Eu acho que eu já contei a maior parte das coisas que eu gostaria de contar. Mas eu quero ler uma parte pra vocês. Que era como a Sonja pensava. E ela fala assim, sobre amar alguém. Amar alguém é como se mudar para uma outra casa. No começo, a gente se apaixona por todas as coisas novas. A gente se pergunta toda manhã se aquilo é nosso de fato, como se tivesse medo de que alguém de repente entrasse correndo pela porta e reclamasse que tinha havido um grande engano e que não era de jeito nenhum seu direito morar num lugar tão lindo. Mas com o passar dos anos, a fachada da casa fica gasta, a madeira racha aqui e ali, e a gente começa a amar esse lugar, não tanto porque ele nos parece perfeito, mas por todas as suas imperfeições. A gente fica conhecendo todos os detalhes dessa casa. Por exemplo, como evitar que a chave emperre na fechadura na época de frio, quais placas do chão cedem um pouquinho quando se pisa nelas, e como se deve abrir as portas dos armários para elas não rangerem. E é isso, são exatamente todos os pequenos segredos que fazem desta a sua casa. Isso é muito lindo, cara. É muito, muito lindo. E eu tô muito apaixonada por essa história.
Eu queria ler esse pedacinho pra vocês entenderem um pouquinho mais sobre a Sonja, porque a história é sobre o Ov, mas a história é muito sobre a Sonja, sabe? E sobre todas essas pessoas, todas essas interações entre as pessoas, sabe? O quão importante é você ter essas interações com pessoas que realmente gostam e valorizam você, sabe? O quanto é precioso você se sentir amado, querido e necessário, sabe? Independente da sua idade. Isso faz muito bem pra pessoa, pelo menos nesse livro. E é um pensamento que eu concordo. Então, você se sentir necessário pra alguém é também uma forma de amor, sabe? E essa é a forma de amor do Ov. E eu não sei se eu conto ou não o final do livro, que é muito lindo, mas eu acho que eu não vou contar, vou deixar que vocês leiam, que eu já contei basicamente tudo que acontece no livro. Mas eu recomendo muito que vocês leiam, gente, porque por mais que eu conte, não é a mesma coisa, sabe? Da sua experiência de leitura. Então, por favor, leiam esse livro, eu imploro. Ele é muito lindo, ele é muito, muito lindo. E vale demais a leitura. Se eu não me engano, gente, tem um filme, é O Pior Vizinho do Mundo, alguma coisa assim. Eu ainda não assisti, se eu assistir eu conto pra vocês, mas o livro foi tudo pra minha carreira. Foi incrível, eu tô muito emocionada. Eu amei demais. Eu li o livro bem devagar, eu não costumo ler tão devagar, mas esse livro parecia que eu tava com a sensação de que eu não queria que acabasse. Então eu li bem devagar, bem devagar. E todas as interações humanas deste livro, e não só humanas, né, mas felinas também, porque tem muita interação com o gato, então todas as interações desse livro, gente, são perfeitas, perfeitas, e o Ov realmente adota as menininhas, e o menininho, porque nasce um menininho da Parvane, como netos dele. Ele nunca pôde ter os filhos, e consequentemente não teve netos, então ele as adota a família e todas as pessoas ali, e eles conseguem viver durante um tempo muito bem, sabe? E não vou contar o último capítulo e nem o epílogo pra vocês. Espero muito que vocês leiam e saibam o que acontece no final dessa história. Eu acho que vocês podem imaginar. É belíssimo, é emocionante. O final do livro é belíssimo, é emocionante demais, demais, demais. E eu nem sei mais o que falar a respeito. Eu só espero mesmo que vocês leiam. Essa foi o meu relato, tá, gente, da leitura. Pode ser que vocês leiam e não gostem do livro, a vida é assim, mas eu amei, eu tô completamente apaixonada por essa história e eu espero demais que vocês leiam. Essa história me fez pensar muito sobre minha mãe, sobre meus últimos anos agora, principalmente depois que ela faleceu, e o quanto eu relacionei a perda do Ov com a minha perda. Então, tipo, eu acho que por isso me toca tanto. É uma coisa que eu experienciei, eu estou experienciando, assim como o livro da Biblioteca da Meia-Noite me tocou também de uma forma que eu queria muito ter feito isso que eu tô fazendo aqui com um homem chamado Ov, mas pode ser que eu ainda releia ele só para poder trazer um conteúdo assim, porque eu queria muito compartilhar esse sentimento que os livros me trazem com vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixe seu like, manda para os seus amigos se emocionarem junto comigo. E é isso, um beijo e até a próxima.